Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu vou pedir para você que está sentado, ficar em pé só um pouquinho, para nós fazermos uma leitura, e daqui a pouco você vai se assentar de novo, e eu vou continuar de pé. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar o seu coração. Eu já quero que você folheie a sua Bíblia. Nós vamos ao livro de Juízes, capítulo de número 6. Uma alegria muito grande poder estar com vocês em uma noite tão bela e tão maravilhosa como essa. Seja Deus louvado pela vida de todos os pregadores que já ministraram aqui, já deixaram a sua participação. Pastor Mateus Leite, Deus abençoe abundantemente, tanto ele como a sua esposa. Um canta e outro prega, dá tudo certo. Que os céus continuem abertos sobre vocês. Pastor David Matos, alegria revê-lo. Pastor do Cavaco, cadê? Está ali atrás, meu amigo. E eu não sei se vocês sabem, mas ele é professor de teologia. Aí você imagina, professor de teologia cantando corinho, tem que ser doido mesmo. E só tem igreja pentecostal, só. Que Deus abençoe ele muito. E não só um professor, como é um apologista, defensor das doutrinas cristãs. Deus abençoe o senhor, viu, meu pastor? Uma alegria rever. E um filantropo também, que tem isso na veia. Eu acho que é o pregador mais filantropo que nós temos aqui em São Paulo. Que os céus continuem abertos sobre a sua casa. Pastor Moisés Nascimento, Deus abençoe. Muito obrigado. Todos os pastores que aqui estão, Deus abençoe os senhores. Muito. Eu prometo que eu não vou cansar vocês. Eu vou ser bastante objetivo. Nós vamos ao livro de Juízes, capítulo de número 6. Quem está vivo aí, diga glórias a Deus. Juízes, capítulo 6. Eu quero ler com vocês a partir do verso de número 12, que diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse-lhe: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas, como se fossem um só homem. Amém. Pode tirar o fundo musical. Eu quero que você levante o dedo bem alto, bem alto. Isso assim. Quem crê que é o ano da nossa vitória, diz amém. Você vai apontar para duas pessoas e vai dizer com voz forte e profética: é o ano da nossa vitória. Diga aí. O primeiro que crê já diz glórias a Deus. Se assenta, por favor. Eu vou falar com vocês alguns minutos. Eu quero que você redobre bem a sua atenção para você entender. A primeira coisa que você precisa entender é que nada é tão forte na vida quanto uma história.
Há uma verdade clara de que você vai morrer um dia, mas a sua história não morre. A cada dia que se passa, você está escrevendo um capítulo, uma frase, está colocando uma vírgula, está colocando algumas palavras. Não interessa qual é a sua história. Ninguém tem o poder de matar uma história. No dia que você for morrer, o seu corpo entra no caixão. Ele é colocado lá. O seu corpo é colocado em uma sepultura. Mas a sua história não entra na sepultura. A sua história fica. O Caim morreu e a história dele ficou. O Abel morreu, a história dele ficou. O Gideão morreu e a história dele ainda é contada. Jesus morreu, ressuscitou e foi embora. E a história dele ficou aqui, porque a história ninguém para. A história ninguém mata. E eu já preciso te dar um conselho claro. Tenha paz com a sua história. Porque às vezes você tem um conflito com a sua história. Você quer esconder a história e ninguém esconde. Porque a sua história vai ser contada. O diabo vai contar a sua história. Mas não ligue, ele vai contar os piores capítulos. O diabo vai proclamar a sua história. Mas ele vai contar a pior parte. E ele vai trazer a versão dele. Tenha paz com a sua história. Não tenha vergonha da sua história. Aprenda com Jesus, que nunca teve vergonha da história dele. Quando ele reencontrou com João, e o João estava preso na ilha de Patmos, e ele arrebatou João até os céus. A primeira conversa de Jesus com João foi sobre a história dele. Foi Jesus dizendo: João, eu fui morto. Ou seja, não tenham vergonha da minha história. Eu conto para todo mundo, eu fui morto. Mas vou liberar só para quem crê. O que interessa não é o que você foi, é o que você é. Nem todos pegaram, nem todos. Não é sobre o que você foi, é sobre quem você é. Por isso o próprio Jesus disse para João: fui morto, mas eis aqui, eu vivo para todo o sempre. Eu fui, eu não sou, é a história. Mas quando nós falamos de história, é muito engraçado. Porque a nossa história, ela tem várias versões. Eu sei que você já ouviu alguma coisa sobre mim. Eu também já ouvi algumas coisas sobre Mogi Guaçu. Eu sei que você já ouviu algumas coisas sobre São Paulo. Eu sei que você também já falou algumas coisas sobre São Paulo. A nossa história funciona assim. Existe a versão que eu falo sobre mim mesmo. E exatamente quando eu falo da minha própria história, eu tenho que ter cuidado. Porque a maioria das pessoas mentem quando elas falam da própria história. É por isso que na empresa, no RH, os funcionários são treinados. Porque as pessoas mentem. Elas dizem que são honestas quando elas não são. Elas dizem que estão dispostas a serem boas, trabalhando na empresa quando nunca estiveram. Não é à toa que foi mandado embora de uma outra empresa por incompetência. Mas elas dizem que elas são boas. As pessoas vêm congregar na nossa igreja também. Elas vêm contando que o pastor da antiga igreja tinha defeito. Mas ela não. A outra igreja não prestava, mas ela sempre prestou. É uma história. Nós contamos uma versão da nossa história. E você tem que ter cuidado para não exagerar. É melhor você ter o princípio de Jesus. Jesus falava só um pouquinho de quem ele era. Não é à toa que ele passou em Samaria e disse para a mulher só que ele tinha uma água para dar. Ele nem contou que ele tinha ressurreição. Ele nem contou que era dono do céu. Ele nem contou que criou a terra. Ele nem contou que ele é antes de todas as coisas. Ele nem contou que ele é a conclusão de todas as coisas. Jesus, ele não contava tudo. Agora as pessoas exageram. Até mesmo você vai ver pregadores que eles não têm condições de pregar, mas eles querem pregar porque eles contaram para eles mesmos a história de que eles são bons pregadores, quando ainda nem estudaram e nem se prepararam para ser.
Existe a versão da sua história que os outros contam. É uma versão que as pessoas vão contando sobre você. E na vida de Gideão também tem isso. Existem algumas histórias. Eu fico imaginando a vida do Gideão, quando ele contava a história dele, talvez igual você diz sempre: eu sou pobre, olha, eu não tenho condições, olha, só pela graça. Às vezes a sua história é só essa. Não é à toa que as pessoas já cansaram de ouvir a sua história, que eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego. A história de Gideão contada para as pessoas era uma história que ele dizia: eu sou o menor no meio dos menores. Quem sou eu? Eu não posso, eu não tenho, eu não sou. Talvez essa é a história que você sempre conta. Nasci para sofrer, a minha vida nunca vai dar certo. Os grandes são os grandes, eles podem, nós não podemos. Talvez essa é a história que você conta para a sua esposa: eu não posso comprar uma casa, não posso ter um terreno, não posso crescer, não posso romper. É a história que você conta. E talvez é a história que a sua sogra também conta: minha filha casou com um homem fraco, quebrado, problemático, falido. Talvez é a história que os seus cunhados contam: a minha irmã casou com um homem que dá até vergonha, nem dá para ter amizade com ele. Essa é a sua história que você conta. O Gideão tinha dele, mas um dia Deus chegou e disse: Gideão, eu vou contar a minha versão da sua história, porque a minha versão da sua história tem nada a ver com a sua. A história que eu escrevi para você tem nada a ver com a sua. Eu vou ensinar a partir de hoje você contar a história que eu escrevi, não é a que você pensa. Eu vou liberar para quem crê. A caneta de Deus está escrevendo uma história para quem crê. Uma história para quem crê. O primeiro que crê, erga as duas mãos, já dá o glória mais alto, que trouxe a história. E Deus então começa a conversar com Gideão, porque o Gideão não vem de vida boa. Coloca na sua cabeça: os maiores gênios que Deus levanta, eles não vêm das melhores famílias, eles não vêm dos melhores endereços. Embora homens ricos Deus levanta na Bíblia, levanta, mas nem sempre eles vêm dos melhores lugares, nem sempre vêm das melhores escolas. Tem raras exceções, como Moisés, que estudou todas as ciências do Egito. Mas são homens que nasceram até em lugares que nem endereço às vezes tinham. Andarilhos, nômades, como quem? Isaac. Isaac, você nasceu aonde? Meu pai andava por aí, e nas andanças do meu pai eu nasci. E o Jacó, também meu pai andando. Não nasceu numa grande cidade, não. E o Gideão? Escravo. Coloca na sua mente algo: ele era escravo. Escravo. Não estou exagerando, mas há pessoas aqui hoje vivendo o padrão de vida de escravo. Pastor, como que é o padrão de vida de escravo? Às vezes há pessoas, pastor Maico, que leem a história dos negros escravizados no Brasil e fica com dó da nossa história, mal sabendo que ele vive hoje essa mesma história. Como que os negros viviam? Aqui no Brasil, no Ocidente, o Ocidente que compreende América do Sul, América Central, Caribe, América do Norte e Austrália. Como que viviam os negros nesses ambientes? Eles ganhavam o quê? Eles ganhavam roupa, eles ganhavam moradia, eles ganhavam comida. Pastor, é mesmo, isso é histórico, não sou eu que estou contando, é histórico. Todos tinham o que comer, todos tinham o que vestir, e todos tinham onde morar. Tem gente me ouvindo aqui que não tem onde morar. Tem gente me ouvindo aqui que também não tem o que comer. Tem gente me ouvindo aqui que não tem nem o que vestir. Que diferença você tem dos escravos? Nenhuma. Está vivendo igual os escravos. Quando o salário chega, paga roupa. Salário chega, mal paga o aluguel. Salário chega, comprou comida e não compra o que quer.
tem que levar uma lista para o supermercado, pode isso, pode aquilo, e tem que deixar as crianças em casa, porque elas querem Danone e não dá para comprar, elas querem não sei o que e não dá para comprar. Escravo. Gideão era um escravo. Mas deixa eu te contar algo, não interessa se você está como escravo, não interessa o momento que você está vivendo, Deus escreveu uma história para você, e hoje Ele te trouxe aqui para contar a história. Quem está pronto para viver a história que Deus escreveu? Dá o glória mais alto que trouxe. Reminase de Cantriofai. Gideão está trabalhando. Escravo, trabalhador. Oprimido, trabalhador. Gideão não era desses que espera a crise chegar. Não. Gideão se movia. Dr. Augusto Cury, no livro que ele escreveu, que eu mais gosto, Inteligência Multifocal, ele diz que na vida, ou você sobe no palco e faz a vida acontecer, ou você senta na plateia e assiste. Você tem que decidir o que você quer. Gideão não era daqueles que esperava a coisa acontecer. Não. Gideão era daqueles, eu ajo, eu me movo. Ei, Gideão não pode trabalhar, trabalho escondido. Gideão, os midianitas estão por aí, eu dou o meu jeito, eu dou a minha forma. Deus sempre gostou de pessoas inteligentes, sempre, é regra. Deus sempre gostou de pessoas inteligentes. Eu estava lendo o Novo Testamento e vendo os homens que Jesus chama pescadores. Não eram homens que esperavam salário, que esperavam o governo. Eram homens que pegavam a rede, entrava no mar, entrava no barco e trazia o seu peixe. Passou e escolheu Mateus. Quem era Mateus? Funcionário que trabalhava em área complexa, com impostos. Até hoje é tão complexo. Eu mesmo não entendo sobre impostos. Eu tenho que ter um contador para me orientar. E o Mateus era disso. Olha quem Jesus chama: Paulo, inteligentíssimo. E agora ele está chamando Gideão inteligente. Ele sabia dar o seu jeito. O Gideão dizendo: eu sou pobre. O Gideão dizendo: eu não tenho. Quando Deus aparece, Deus diz: ei, Gideão, um anjo chega para dizer: olha, Deus mandou te dizer que essa história que você conta aí é uma furada. Essa história que você conta sobre você é tudo mentira. É isso mesmo. Essa história que você diz: eu sou pobre, eu sou um coitado, eu sou fracassado, tudo mentira sua. Ah, minha mãe falou, sua mãe mentiu. Ah, seu pai mentiu. Ah, o governo falou, o governo mentiu. O anjo chegou para dizer: o Senhor é contigo e você é valoroso. É isso que você é. Eita, me olha aqui, porque eu tenho que liberar isso para alguém. Alguém vai sair daqui de cabeça erguida. Alguém vai sair daqui para atropelar demônios. Atropelar, porque demônios são folgados e eles não vão querer sair da sua frente, serão atropelados. Alguém vai sair daqui para crescer no tempo da crise. Prepara, vai crescer à esquerda. Prepara, vai crescer à direita. Prepara, vai crescer para baixo. Prepara, vai crescer para cima. Prepara, todos os espaços que te pertencem serão ocupados. Quem crê, já pega. É profético. Alguém vai vivenciar isso. O anjo está chegando, dizendo: Gideão, a primeira coisa que você tem que entender é que dentro da história de Deus, quem determina a sua identidade não é você. Você não tem o direito de dizer quem você é. Não, nunca teve. Coloca na sua mente que o Deus da igreja, Ele é soberano. Nunca se relaciona com Deus como se você estivesse em um sistema de governo com 3 poderes, que é essa bagunça dos Estados Unidos, a bagunça da União Europeia, a bagunça dos Estados Unidos da América. Nada resolve a bagunça do Brasil. 3 poderes que não resolvem nada. Não, Deus é soberano, é só Ele. Ele decide sozinho, Ele não pede palpite. Ele chegou e disse: Gideão, você é o que eu digo que você é. Valoroso. Coloca na sua mente: você não é o que você pensa que é. Você não é o que teu pai falou que você é.
Você não é o que a sua mãe disse que você é. Ela deveria ter te abortado. Talvez é isso que ela diz. Ela diz que você atrapalhou tudo. Ela diz que você só dá trabalho. Ela diz que você é a ovelha negra da família. Ela diz que você é um zero à esquerda. Você não é o que estão dizendo que você é. Você não é o que você está dizendo que você é. Não, você não tem esse direito. Quem te criou foi Deus. E Deus tem um livro aonde Ele escreveu detalhes da sua história. Está escrito no Salmo 139 que Deus tem mais informações sobre você do que o governo, porque o governo não sabe nada. Deus escreveu cada parte da sua formação. Você estava no ventre da sua mãe e Deus escrevendo. Deus sabe tanto sobre você que Paulo, pregando em Atenas, ele disse que 3 coisas que o ser humano faz tem que ser em Deus. Ele vive em Deus, ele se move em Deus, ele existe em Deus. O ser humano está em Deus, então é Deus quem decide. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Valorosa. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Valoroso. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Mais que vencedor. Sabe o que Deus está dizendo hoje? É meu filho, é minha filha. E deixa eu liberar uma palavra. Se Deus falou, está falado. O primeiro que crê, erga a voz, celebra. A sua identidade na história que Deus escreve, é Ele quem decide. Na história que Deus escreve, é Ele que te identifica. Mas Deus não determina só a identidade. Deus não diz para Gideão simplesmente: você é valoroso. Não. Se Deus dissesse só isso, já estava bom. Deus vai além. Deus olha para Gideão e diz: posso te contar algo, Gideão? Você vai libertar o povo. Então a primeira coisa que Deus escreve e conta para Gideão é a identidade. Mas e a segunda? É a capacidade. Deus diz: Gideão, ei, você é mais capaz do que você pensa. Esse é o problema, que você não acredita. Esse é o problema. As circunstâncias te cegaram. Esse é o problema. Você acha que você não é capaz de comprar. Você acha que não é capaz de avançar. Você acha que não é capaz de fazer. Esse é o problema. Que na história que a sua família contou sobre você, diziam que você era burro. Burro. Talvez enquanto eu falo isso, você lembra até do tom de voz do seu pai gritando: burro. Talvez na história que contaram sobre você, disseram que você nunca iria aprender isso e aquilo. Ei. Talvez na história que contaram sobre você, foi a história que me contaram quando eu tinha 13 anos de idade. Eu lembro como hoje, garoto pobre, vendedor de picolé nas ruas, e tinha um outro menino, que hoje está nos Estados Unidos da América. Ele não tem culpa, não é à toa que nós somos amigos. Eu lembro que um homem olhou para ele, e ele tinha mais condições que eu. A família dele era melhor que a nossa. Nossa família nem carro tinha, moravam em uma rua de terra. Ele já morava numa rua asfaltada, uma casa grande. Se eu não me engano, só tinha ele mais uma irmã, 2 filhos, enquanto o papai tinha 8 filhos. E aquele homem disse: esse daqui vai avançar, mas esse daqui não vai. Ele não vai. Ele dizia sobre mim a história: esse não vai chegar, esse não tem como, ele não vai chegar, não dá. E eu lembro que em outra ocasião, alguém olhou para mim e disse: com todo respeito, pastor, você tem potencial, mas você não vai chegar, você é preto e vai ser difícil você romper. O Brasil é racista, e tem isso e tem aquilo. Eu fui ouvindo essas coisas, mas em mim tem um efeito ao contrário. Eu sou muito honesto, eu sou grato a isso. Eu sou grato às ofensas, porque as ofensas me jogaram para cima. Eu sou grato às calúnias me motivaram. Eu sou grato porque o efeito é reverso. Quando disseram que eu não ia chegar, eu disse: eu creio, eu chego. O Gideão, ele mesmo dizia: não posso, sou pobre, não posso. E Deus disse: você não sabe quem você é. Você é o único homem que
que eu escolhi para libertar uma nação. Você é o único homem que eu escolhi para fazer a diferença. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode mais, Gideão. Você pode mais, Gideão. Você pode mais que malhar trigo no lagar. Você pode mais que ser simplesmente um escravo. Você pode mais. Deus te trouxe nesse endereço, nesse evento, mesmo tendo poucas pessoas. Você vai sair daqui dizendo: eu posso mais. Foi Deus que falou: eu posso mais, eu posso mais. Alguém está pegando? Eu posso mais. Para quem está pegando, pega. Todas as dívidas serão pagas. Você pode mais. Você pode mais. Essa crise conjugal vai ser resolvida, e a história do teu casamento vai curar outros casamentos. Você pode mais. Você pode mais. Meu Deus, já tem um homem de pé ali, ele crê que pode. Tem mais alguém me ouvindo? Tem mais alguém que ouvindo? Tem. Se tem mais um que crê, erga a mão, erga a voz, dá o grito: pode mais. Você pode. 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 Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Não é o seu dinheiro que determina a sua capacidade. Não. Nunca foi. Não é. Coloque na mente, principalmente pregadores, pastores que me ouvem, que às vezes sem ter dinheiro já são mercenários. Porque tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Muitas coisas poderiam estar sendo resolvidas só com o tempo e a dedicação. Me diz que dinheiro Paulo tinha para escrever a carta aos Coríntios. Me diz que dinheiro Paulo tinha para escrever a carta aos Efésios. Mas eu sei o que ele tinha. Ele não tinha tempo para ficar em redes sociais sem ganhar nada. Não. Ele usava o tempo para escrever. Ele usava o tempo para produzir. Tem dias que eu pergunto para alguns pastores: como pode? Paulo estava preso e escrevia livros, e a maioria hoje estão soltos e não escreve nem um esboço. Como pode? Como pode? Como que chega a esse nível? Esse nível, como? Um homem preso, escritor, e um monte de gente solta, com computador, com celular, com aplicativos, com Word, não escreve nada. E tem uns que não sabem escrever nem o nome. Nem o nome. Paulo era inteligente. Ele entendia uma coisa: a minha capacidade, quem determina é Deus. Coloque na sua mente: você não é menor do que ninguém. Você também não é maior. Mas você tem que entender todos os dias que Deus já disse que você pode todas as coisas. É bíblico. Não é ideia da minha cabeça. E se fosse, eu estaria muito orgulhoso aqui, por ter uma ideia nesse nível do que Jesus disse em Marcos capítulo 9: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se podes crer, suas capacidades serão aumentadas a partir de hoje. Nem todos entenderam, nem todos. Suas capacidades começam a serem aumentadas. Deus vai te dar habilidades que você nunca teve antes. Ele vai tocar no seu cérebro, ele vai tocar no reptiliano, ele vai tocar no sistema límbico, no neocórtex, e ele vai injetar em você capacidades que serão procuradas. O primeiro que crê nisso já dá o maior grito de celebração da noite. Vai te dar capacidades. Mas o que Deus fala com Gideão não é somente sobre a capacidade de sair da escravidão. Não. Deus vai além. Deus fala com Gideão sobre a projetabilidade. Escute isso. Projetabilidade. É isso que você tem que entender. Projetabilidade. Infelizmente, poucas pessoas projetam as coisas. Pouquíssimas. Tem homens que nunca projetaram nada. Talvez os filhos, um já tem 18 anos, e o filho não vai poder fazer faculdade, porque o pai não projetou. Talvez ele já está chegando aos 65.
também não vai se aposentar bem, porque ele não projetou. Talvez ministerialmente, espiritualmente, ele não sabe nada, porque ele nunca projetou. Ter o conhecimento. Deus rompe com Gideão. Ele diz: eu tenho uma projetabilidade para você. Eu tenho. E a projetabilidade que eu tenho para você é da liberdade. Escute isso que eu finalizo agora. O tema principal da Bíblia é libertação. Se não entenderam isso, está na hora de entender. A Bíblia é o livro da libertação. Por isso não faz parte e não combina você ser oprimido. Você ser oprimido pela sua própria mente. Você ser oprimido pelos seus próprios pensamentos. Você ser oprimido pelo sistema. Não. Não combina nem o sistema epigenético e nem o psíquico genético social. Não, você não deve ser oprimido. Você tem que ser livre. E a Bíblia trata de liberdade. Começa o Antigo Testamento, no Gênesis, no capítulo 3, a primeira profecia de Deus é a liberdade do ser humano. E ao longo da Bíblia inteira é só histórias de libertação, 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 libertação. Quando Jesus chegou, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para sapatear? Não. O Espírito do Senhor está sobre mim para rodar? Não, eu pulo, rodo, sapateio, grito. O Espírito do Senhor está sobre mim para eu ser famoso? Não, ele me ungiu para libertar. Pode dar glória. Não vai ficar ninguém oprimido na tua família. Eu vou liberar um decreto profético. Vai ter salvação na tua casa. Vai, Ramazi, de Candrizaramaciatai. Vai ter salvação para todas as tuas gerações. Vai ter, olha, alguém levantou a mão para receber, e eu estou mais motivado para profetizar. Antes do soar da última trombeta, você ainda vai ter o privilégio de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vai ter o privilégio. Libertação é o que a Bíblia trata. E o Gideão está oprimido. E lembra que a libertação é um tema tão forte que o Brasil vive isso na essência. Nós temos uma Constituição. Eu não sou acadêmico de direito. Aliás, se você não sabe, eu não tenho nenhuma formação. Pastor, sua formação é o quê? É o segundo ano do ensino médio e por ali eu parei. Mas a Constituição brasileira, ela só tem 2 propósitos. Primeiro propósito: defender a vida. Todos os artigos da Constituição. Primeiro propósito é a vida. Segundo propósito, a liberdade. Não é à toa que quando alguém quer punir um criminoso, toca em 2 coisas na vida dele: pena de morte, ou então na liberdade, prende ele, acabou o homem, acabou a mulher. Porque a liberdade é o segundo maior patrimônio que temos. E Gideão estava com a liberdade comprometida. Cadê a liberdade? Não tem, não pode trabalhar, não pode isso, não pode aquilo. Deus chega com a sua projetabilidade. Olha para Gideão e diz: Gideão, hoje você é escravo, mas sabe o que é que está escrito aqui na minha história? Que você de escravo, só vai dar glória quem pegar. De escravo, você vai à magistratura, vai virar juiz. Ai, isso é para quem crê, isso é para quem crê. Isso é para quem crê. De escravo vai a governador, vai governar a nação. Essa é a história que eu escrevi. Se Deus pega escravo, faz virar juiz, faz virar governador, você já parou para pensar o que ele vai fazer com você? Ai, eu estou inflamado para profetizar. Pastor Mateus Leite, Pastor Moisés Nascimento, o que Deus vai fazer na vida de quem dá glória hoje é tão grande, pega, olho não viu, pega, ouvido não ouviu, pega, nem subiu ao teu coração. Deus vai te surpreender. O primeiro que crê, dá maior glória.
glória da noite, Deus vai fazer. Vira para alguém do teu lado e faz assim, ó. Deus já escreveu a sua história. Faz assim com a mão. Já escreveu, já escreveu, já escreveu, já escreveu, já escreveu, já escreveu, já escreveu. Tem mais, não tem demônio que apaga. Ele escreveu, ninguém deleta. Ele escreveu, ninguém altera. Ele escreveu, ele já selou. Celebra! Um dia você vai morrer, mas a única história que vai ficar aqui é a que Deus escreveu. É essa. Pastor, como isso? Eu vou te dar alguns exemplos para você ficar feliz. Quando eu falo de Davi, você lembra do quê? Ele matou o gigante. E aquele capítulo que o diabo escreveu? Aquele é tão pequenininho, vale nem a pena lembrar dele. Não vale a pena, pastor. A vitória sobre Golias é melhor, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Ei, vai ser igual Moisés. A gente conta a história de Moisés, já lembra dele abrindo o mar vermelho, subindo o monte. Aí o egípcio que ele matou, isso é insignificante, deixa para lá, deixa para lá. Isso não interessa, isso não interessa. A gente fala de Abraão, o que a gente lembra? Ele colocando Isaac no altar. E a mentira que ele contou no Egito, isso deixa para lá. Pode dar glória. Satanás não vai manchar o teu legado. A história que Deus escreveu é maior. Ai, ai, ai. O primeiro que crê, tira o pé do chão e dá um brado de vitória pra... Eu quero que você saia do teu lugar e corra até o altar agora. Venham todos, corre, corre, venha. Venha, filho. Eu quero que você venha. Quem não quer vir, não venha. Fica aí, não liga não. É só quem quer que vive. É por isso que o profeta dizia: se quiseres e ouvires. O que é que o profeta disse, cantora? Comereis o melhor, mas se quiser. Quem não quer, não quer. Eu já aprendi. Eu não labuto com quem não quer. Vovó tem 92 anos. E vovó diz: labutar com quem não quer é remar contra a maré. Não adianta. Não adianta. Eu estou igual o pastor Michael Efraim. Ele estava tocando tão gostoso. Tinha gente assim, ó. Eu não sei como consegue. Eu tenho vontade de estudar essas pessoas. Eu tenho. O senhor quer tocar de novo? Se o senhor quiser tocar, vem tocar. Porque Deus escreveu uma história boa para nós. Deus escreveu. Eita, eu estou ouvindo som de línguas de fogo aqui. Som de línguas de fogo aqui. Eu quero que você saia daqui ciente. Deus já escreveu uma história e a sua identidade é vitória. Deus escreveu uma história e a sua capacidade é ir além do que já foi. Eita, olha para alguém e diga: você vai além do que já foi. Vai além. Pregadores, vão além. O Senhor vai além do que já foi. Vai além, 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 vai além. Pastor Moisés Nascimento, eu já quero orar pelo senhor. Quem aqui conhece pastor Moisés Nascimento? Dá um sinal com a mão. Se vocês não conhecem, eu conheço esse homem de Deus há quase 20 anos de caminhada, jornada. Eu não sei quantas vezes eu o hospedei na minha casa. E foi bênção todas as vezes que ele passou por lá, pregando na nossa igreja. Ele está com uma projeção aí.
muito grande. E ele está como candidato a deputado estadual e federal, pastor? Estadual. E nós vamos aproveitar e orar por ele. Qual é a função da igreja? Orar. Ora. Você tem um par de joelhos. Ora. Pastor, alguém quer ir para a política? Deixa ir para a política. Outros vão para o altar. Outros vão para as ruas. Outros vão para os presídios. Se Deus escolheu levar ele para a Lespe, que Deus vá com ele até lá. Porque o que Deus escreveu para você, ninguém vai impedir também. Ninguém. E pastor Moisés, nós vamos orar pelo senhor. Pastor Moisés não é aqueles que vêm na igreja só agora em setembro. Não, não. Ele está na igreja todos os dias. Todos os dias. Liderando pastores, ensinando. Nós vamos orar por um homem de Deus. Se eu puder, o senhor já dobra os joelhos. E você que está aí na nave. Aí na nave. E conte com a minha oração. Conte com o meu apoio. Você que está aí na nave. Você vai estender as suas duas mãos assim. Porque o que Deus vai colocar na palma da sua mão vai ser marcante. Deus vai colocar na palma das tuas mãos tudo o que você precisa para viver a história que Ele já escreveu. Já escreveu. Já escreveu. Pastores, coloque as mãos sobre esse homem de Deus. Coloque as mãos, não é de longe não, é para pôr as mãos mesmo. Pode amassar o paletó dele que ele é crente, já está acostumado com isso. Já está acostumado. Pode meter a mão na cabeça dele. Se bagunçar o penteado, a gente não liga. A gente quer ser abençoado. Pentecostal chega no culto de um jeito e vai embora de outro. De outro. Estenda as mãos. Eu vou profetizar. Deus coloca na palma das tuas mãos habilidades. Deus coloca na palma da tua mão capacidade. Deus coloca na palma da tua mão habilidade, capacidade. Ele coloca. Essas mãos vão assinar documentos. Vão assinar. Essas mãos vão assinar documentos. Fecha a tua mão agora. Fecha. Levanta a tua mão. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai dar 3 glória. Eu digo 1, 2, 3 e dá glória. Na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa, pisa, pisa. Olha a marcha, 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 olha a marcha do varão. Olha a marcha, 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 olha a marcha do varão. Olha a marcha, 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 olha a marcha do varão. Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha do varão. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. A nome dela, ela tentou te derrubar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa, 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 pisa na cabeça da serpente pra baixar. Olha baixar, 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 olha baixar. Eu te convido pro manto. Eu te convido pro manto. Eu te convido pro manto do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu te convido pra baixar. Eu te convido pro manto. Eu te convido pro manto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas olha a marcha, olha a marcha do varão, mas olha a marcha, olha a marcha do varão, mas olha a marcha, olha a marcha do varão, mas olha a marcha. olha a marcha do varão,
marcha dum, a marcha dum 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 dum, a marcha. Na marcha dum 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 dum, a marcha. A marcha dum 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 dum. A marcha dum dum. Mas olha a marcha. Olha a marcha do varão. Olha a marcha. Olha a marcha do varão. Mas olha a marcha. Olha a marcha. Olha a marcha. Olha a marcha do varão. O Senhor. Estenda a mão pra cá. Já o senhor continua, pastor. Eu quero que você declare assim: Pastor Anderson, não desista. Essa história Deus já escreveu e é uma história de vitória. Vai descer, o azeite vai descer. Não adianta você se esconder, porque o azeite vai descer. O azeite vai descer, mas o azeite vai descer. Não adianta você se esconder, porque o azeite vai descer. Caindo fogo nesse lugar. Tá caindo fogo. 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 O fogo de Deus. Tá caindo fogo nesse lugar. Teu cativeiro, meu Deus, já virou. Teu cativeiro, meu Deus, Jesus continua aqui ainda. Já mudou a tua. Jesus está aí, meu irmão. Cativeiro, meu Deus, já virou. Já virou. Já virou. Já virou. Olha aí, olha Deus virou. Olha Deus virou. Já virou. Já virou. É só quem crê. Levanta a mão para a glória. Ele está virando. Ele está virando nessa noite. Ele está virando em seu favor. Ele está virando em seu favor. Seu cativeiro, Deus já virou. Olha aí. Esse é o ano da virada. E se você crê, é o ano da virada. Olha aí. Esse é o ano da virada. Esse é o ano da virada. Esse é o ano da virada. Esse é o ano. Esse ano, pastor Deus. Esse ano, pastor Deus. Virar. Esse ano, pastor Rildo. Esse é o ano da virada. Deixa Deus virar. Deixa Deus virar. Deixa Ele virar. Olha aí. Já virou. Olha aí. Já virou. Deixa Deus virar em seu favor. Deixa Ele. Olha aí. Maravilha. Levanta a sua mão. Levanta as duas mãos bem alto. Diga comigo bem alto. A glória é de... Não ouvi. A glória é de... Mais alto, a glória a ti. Segura a mão levantada. Aplaude a Jesus e dá glória a Deus.